Quando a igreja evangélica entrou na política? A história que poucos contam. Hoje, quando falamos em política no Brasil, é impossível ignorar a influência dos evangélicos. Pastores se candidatam, igrejas apoiam candidatos, parlamentares evangélicos ocupam espaço cada vez maior no Congresso Nacional. Mas será que sempre foi assim? Afinal, quando começou a união entre a Igreja Evangélica e a política no Brasil? A resposta pode surpreender você. Durante décadas, muitos evangélicos acreditavam que política era algo que o cristão deveria evitar. Neste vídeo, vamos viajar pela história para descobrir como ocorreu essa transformação que mudou o cenário religioso e político brasileiro. Os evangélicos eram minoria. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XIX. As primeiras igrejas protestantes começaram a se estabelecer no Brasil através de missionários vindo principalmente dos Estados Unidos. Denominações como Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista e a Igreja Metodista ainda eram pequenas diante da enorme influência da Igreja Católica. Naquela época, o objetivo principal dos protestantes não era conquistar poder político. Eles estavam preocupados com evangelização, educação e liberdade religiosa. Os evangélicos eram uma minoria tentando conquistar espaço numa sociedade majoritariamente católica. Quando a política era vista como coisa do mundo. Em 1911, surge a Assembleia de Deus. E aqui encontramos algo curioso. Durante décadas, muitos pentecostais acreditavam que o verdadeiro cristão deveria manter distância da política. Expressões como crente não se mete em política ou política é coisa do mundo eram comuns em diversas congregações. O foco estava na oração, na evangelização, na santidade e na expectativa da volta de Cristo. Para muitos líderes da época, envolver-se em disputas políticas poderia desviar a igreja de sua missão espiritual. Por isso, durante boa parte do século XX, os evangélicos tiveram participação política relativamente discreta. O regime militar e o início das mudanças. Com a chegada do regime militar em 1964, o cenário religioso brasileiro começou a mudar. Alguns setores da Igreja Católica passaram a atuar de forma mais intensa em questões sociais e políticas. Entre os evangélicos, a situação foi diferente. Muitas igrejas continuaram afastadas da política partidária. Outras demonstraram apoio ao discurso anticomunista defendido pelo regime, mas ainda não existia uma força política evangélica organizada nacionalmente. A verdadeira mudança estava prestes a acontecer. A Grande Virada, a Constituinte de 1987. Muitos historiadores apontam este momento como o nascimento da política evangélica moderna no Brasil. Após o fim da ditadura militar, o país iniciou a elaboração de uma nova Constituição. As lideranças evangélicas perceberam que as regras do Brasil estavam sendo redefinidas. Foi então que surgiu uma mobilização inédita. Pela primeira vez, igrejas passaram a incentivar fortemente a eleição de representantes próprios. Nasceu um slogan que ficaria famoso: irmão vota em irmão. A ideia era simples:
Se os evangélicos estavam crescendo, precisavam também estar representados dentro do Congresso Nacional. Esse momento marcou o início da chamada bancada evangélica. Os anos 1990 e a profissionalização da política evangélica. Durante a década de 1990, a participação evangélica na política ganhou uma nova dimensão. Algumas igrejas passaram a desenvolver estratégias eleitorais mais organizadas. Destacou-se especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus. O uso da televisão, do rádio e posteriormente da internet ampliou o alcance das lideranças religiosas. Candidatos apoiados por igrejas passaram a conquistar cada vez mais cargos públicos. A política evangélica deixava de ser algo ocasional e passava a se tornar uma força permanente. O crescimento da bancada evangélica. Nos anos 2000 e 2010, a influência evangélica cresceu ainda mais. Temas como família, educação, aborto, liberdade religiosa, costumes passaram a ocupar espaço constante nos debates políticos. A Frente Parlamentar Evangélica tornou-se uma das mais influentes do Congresso. O voto evangélico passou a ser disputado por candidatos de diferentes partidos e ideologias. A questão que divide os evangélicos. Mas existe uma questão importante. Nem todos os evangélicos pensam da mesma forma. Alguns acreditam que a participação política é uma forma legítima de defender valores cristãos na sociedade. Outros argumentam que a igreja corre o risco de trocar sua missão espiritual por projetos políticos. Esse debate continua vivo até hoje e provavelmente continuará pelos próximos anos. A história mostra que a aproximação entre igreja evangélica e política no Brasil não aconteceu da noite para o dia. Ela foi construída ao longo de décadas. De um movimento que evitava a política, os evangélicos passaram a ocupar posições de grande influência no cenário nacional. E agora queremos saber sua opinião. Você acredita que a participação política fortalece ou enfraquece a missão da igreja? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gosta de história do cristianismo, protestantismo e pentecostalismo, inscreva-se no canal Diário Pentecostal Historiano Oficial, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Até o próximo episódio.